todo esse ano sobre o amor. Chamados para amar. Som. Ei. Onde nós vamos... Vou tentar falar um pouco mais alto para vocês me ouvirem. Conseguiu aumentar um pouquinho o retorno? Pode aumentar mais um pouquinho de lá. Som. Ei. Som. Ei. Aí, Kézia. Melhorou. Nunca me ouvi tão alto. Mas cuidado com o retorno para não dar microfonia. Então, eu vou ficar paradinho aqui para... Não, tem que abaixar um pouquinho lá. Isso. Estão me ouvindo, então, irmãos? Amém? Ok, então vai fluir. A gente não depende de som para pregar, não, irmãos. Se tiver com som, sem som... John Wesley, né, grande pregador do século XVIII, né, disse que o mundo era o púlpito dele, as praças, né, os lugares, aonde ele ia, ele não precisava de som, não precisava de carro, ele ia a cavalo, ia pregando o amor de Deus às pessoas. Então, hoje nós estamos aí com a tecnologia, a gente usa, é muito bom, mas se faltar, a gente vai continuar, porque nós fomos chamados para amar, amém, irmãos? Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Romanos, ele vai dizer assim a partir do versículo 9, fique atento aí, a partir do versículo 9, Romanos 12, versículo 9, vai dizer assim na minha versão: o amor deve ser sincero, na minha versão está sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegram. Chorem com aqueles que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém o mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Podemos orar, fechar as nossas Bíblias e ir para os nossos lares em paz. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo já pregou para a gente através do texto. Que texto maravilhoso, irmãos. Que texto desafiador. E esse texto ele vai dizer que o amor cristão é a evidência visível de uma vida transformada pelo Evangelho, manifestando-se de forma sincera, prática e vencedora, tanto na comunhão da igreja, quanto no enfrentamento do mal no mundo em que nós vivemos. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse texto maravilhoso. E já começo dizendo que a carta aos Romanos, ela pode ser, e ela é dividida pelos teólogos em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 11, nós temos a doutrina da salvação, que diz o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Do capítulo 12, no qual nós começamos, falando hoje, ele vai dizer, do capítulo 12 ao capítulo 16, da vida cristã prática, como nós vivemos à luz do Evangelho, para que possamos a cada dia testemunhar de Deus, de Cristo nas nossas vidas. Então, Romanos capítulo 12, nós lemos aqui,
a segunda parte do capítulo, marca a grande virada dessa epístola, dessa carta apostólica. Depois de expor as profundezas da graça, justificação, reconciliação, adoção e eleição soberana, Paulo agora apresenta o resultado inevitável desta obra de Cristo na minha vida e na sua vida. E qual é o resultado dessa obra redentora de Cristo? Uma vida transformada na prática. Então, do capítulo 1 ao capítulo 11, ele vai fazer um tratado teológico. E do capítulo 12 em diante, ele vai colocar esse tratado teológico em prática. Porque conhecimento adquirido que não é praticado, não tem sentido, não tem fundamento. Então, Romanos 12 é um capítulo da ética cristã, da vida cristã, onde o evangelho sai da mente, certo? E vai para o coração, e do coração para o cotidiano, para a vida diária. E nós aprendemos muito isso. Estamos aprendendo a vida diária da vida. Então, a fé que salva, que foi falada sobre a doutrina da salvação, a fé que salva é a fé que transforma a minha vida e a sua vida. Então, Hernandes Dias Lopes, um grande pregador do nosso tempo, graças a Deus a gente pode falar isso, a gente cita muitos homens do passado, John Wesley, João Calvino, Martinho Lutero, não é isso? Pessoa que estuda aí teologia, né? Então, a gente gosta muito de trazer esses homens, né, da história, mas a gente precisa valorizar os homens do nosso tempo também. Nós temos hoje, graças a Deus, grandes homens de Deus. E um deles é o Hernandes Dias Lopes. Ele vai afirmar que a doutrina cristã não termina na mente. Ela desce para o coração e se expressa na vida cotidiana. O evangelho que não transforma o comportamento é o evangelho que não foi compreendido. Se o evangelho não transforma a minha vida, a sua vida, então quer dizer que nós não compreendemos de fato e na sua totalidade o evangelho de Jesus Cristo. E por que eu estou fazendo essa introdução, irmãos? Porque nós vamos falar sobre o amor durante todo esse ano. E o amor é o pavimento da vida cristã. Então hoje nós vamos falar do amor cristão. É o tema da nossa mensagem de hoje. Porque existem outros amores, não é isso? Mas vamos falar do amor cristão, o amor que nos transformou, o amor que nos alcançou, o amor que nos resgatou para que pudéssemos viver uma vida de fato transformadas. Então, Romanos capítulo 12, do 9 a 21, no qual nós lemos, não apresenta um novo código moral. O apóstolo Paulo aqui ele não está querendo trazer novidades, muito pelo contrário. Vocês vão perceber, um texto vai dizer que ele até cita algumas passagens do Antigo Testamento e também do Sermão do Monte de Jesus Cristo. Então não é um novo código moral, mas a descrição do amor que nasce de um coração regenerado. Vida transformada pelo Evangelho, somos nós que fomos regenerados, renovados, feitos nova criação em Cristo Jesus. Então, o amor cristão não é opcional, entenda isso. Ele é uma marca do verdadeiro discípulo de Jesus. Os verdadeiros discípulos de Jesus têm uma marca, não é isso? Não é a marca da besta, irmão. É a marca da promessa, a marca do amor. Aquele que ama é nascido de Deus. Nós vamos falar muito sobre isso. Se preparem esse ano, apertem os cintos que virão muitas séries de mensagens, principalmente em 1ª, 2ª e 3ª João, que vai falar do amor, que é o apóstolo do amor. Então, o amor cristão ele não é opcional, é a marca do verdadeiro cristão, do verdadeiro discípulo de Jesus. Então, para a gente começar, em primeiro lugar, o amor cristão ele é sincero e santo. Não feche a sua Bíblia. No versículo 9 já começa já com uma chibatada aqui, irmãos. O amor deve ser... Em outras versões, vai dizer que o amor não é hipócrita. É isso? Algumas versões. Quem tem essa versão aí? O amor não é hipócrita, não é hipocrisia. O amor seja sem hipocrisia. O amor não deve ser fingido. Olha só. O amor deve ser sincero. Odeie o que é mal, apegue-se o que é bom.
Talvez eu vou falar coisas aqui hoje, ensinamentos que parecem que são óbvios, que são... Pô, o pastor está falando isso de novo. Deus está falando isso de novo, para que a gente possa aprender, porque se Ele está ministrando no nosso coração esse ano sobre o amor, a gente já ouviu falar sobre o amor, algumas pessoas de 20, 30 anos de vida cristã, ouvindo todos os anos falando sobre o amor, mas nós precisamos melhorar muito ainda nesse aspecto. Então, o amor cristão, ele deve ser sincero. O termo aqui que o apóstolo usa, ele é grego, a palavra grega, anapokritos, que significa sem máscaras, sem fingimento. Então, a gente tem algumas palavras do grego, né, no nosso cotidiano, que a gente nem sabe. E aí a gente vai aprendendo. Porque a palavra hipocrisia, no grego, quer dizer hipócrites, que é a hipocrisia, que significava o quê? Era o ator que participava de um drama ou de um teatro no contexto grego-romano. Então, quando alguém ia para a dramatização, vamos dizer assim, lá naqueles teatros romanos, estava ali usando a palavra, estava sendo um hipócritas, ele estava fingindo, ele estava atuando, ele era um ator, ok? Então, o apóstolo aqui, quando ele vai dizer o amor não deve ser hipócrita, ou não fingido, ou deve ser sincero, ele está usando a palavra contrária, anapokros, que quer dizer sem máscara, sem fingimento. Isso quer dizer que, na vida cristã, na igreja, o nosso amor deve ser honesto, deve ser sincero. Não há espaço para fingimento, não há espaço para atuar, não há espaço para atores dentro da igreja, irmãos. A não ser para o teatro, não é isso? Para o ministério de teatro que eles vêm aqui, eles arrasam. Mas a nossa vida cristã, ela não pode ser um palco, ela não pode ser vivida em uma plataforma, onde nós estamos atuando, fingindo que amamos uns aos outros. Então o apóstolo Paulo já começa de cara com isso. Fique tranquilo que as crianças estão soltas hoje, tá? Foi autorizado, deixe elas aí, tá bom? Porque nosso ar-condicionado quebrou lá em cima, a gente vai preparar uma sala para as crianças, que eu falei com o pastor com o Leandro, que não é justo a gente estar no ar-condicionado, ouvindo uma palavra e as crianças lá passando calor. Eu falei, Juliano, fique em paz, deixa as crianças aí, se precisar alguns pais, alguns ministros, né, levar lá fora a gente leva e traz, está tudo certo, ok? Então o amor, ele deve ser autêntico. O próprio Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer que o amor cristão não é uma encenação religiosa, mas uma expressão natural de um coração transformado pelo Espírito Santo, amém, irmãos? Então o nosso amor não deve ser fingido. O amor, aquele amor assim, eu te amo, tá, meu irmão, de tapinha nas costas, e aí quando a pessoa vira e você... Nós somos orientados a isso, a não sermos maledicentes, a sermos sinceros nas nossas relações. Então, o amor, ele deve ser, sem ser uma encenação religiosa. Inclusive, no tempo de Jesus, né, aquelas pessoas que se diziam religiosas, que até gostaram de Jesus, algumas delas, né, não todas, né, mas bateram Jesus nas costas, não, tudo certo, pode continuar pregando aí, foram aquelas mesmas pessoas que o traíram, que o levaram para até a morte de cruz. Então, o amor, ele deve ser sincero e santo. Paulo mostra que o amor verdadeiro, ele não convive com o mal. Ele vai continuar o versículo 9, odeiem o que é mal. Não há como associar uma vida cristã, um discípulo de Jesus, associado ao que é mal. Nós devemos ir pelo lado contrário do mal. Porque nós fomos alcançados pelo bem, pelo amor. Então o apóstolo vai dizer que o amor não deve ser fingido e o amor não deve ser associado ao mal. Porque muitas das vezes nós estamos relativizando o pecado, o que é mal, o que é ruim. E quando nós fazemos isso, nós estamos demonstrando para a igreja e para a sociedade que nós, de fato, não vivemos esse amor no qual nós declaramos o amor cristão.
E o apóstolo Paulo também vai dizer que o amor verdadeiro, ele apega-se ao que é bom, ao bem, com firmeza. Olha, odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Mais prático que isso, irmãos, impossível. Larga tudo aquilo que é ruim na sua vida. Aquilo que incomoda, pastor, como é que eu sei que aquilo é ruim, que aquilo é mal? Muitas das vezes, irmãos, pesa no nosso coração alguma decisão, alguma atitude, algum comportamento, é o Espírito Santo direcionando a sua vida. Mas existem outras coisas, desculpe a expressão, que é cara de pau nossa, que você sabe que é ruim, que é mal, que não é de Deus, e mesmo assim, nós, me incluo, tá, irmãos? Nós vamos avançando naquilo que é mal. E o apóstolo vai direto, é uma exortação, apeguem-se ao que é bom e odeiem o que é mal. Isso é importantíssimo. Onde o amor é verdadeiro, há um compromisso com a santidade. Se de fato pertencemos a Deus, e Deus é amor, nós precisamos ter um compromisso com a santidade. E eu anotei uma frase aqui de um livro que eu li, que é lindo demais. Essa frase marcou as minhas férias lá, eu fiquei matutando, refletindo nessa frase. Onde a hipocrisia está presente, o amor está ausente. Forte isso, né, irmãos? Aonde a hipocrisia, a atuação está presente, o amor com certeza vai estar ausente. Se eu vivo um amor hipócrita, uma vida hipócrita, isso quer dizer que eu não estou vivendo o verdadeiro amor no qual eu fui chamado para viver, em Cristo Jesus. O amor cristão, observem isso, irmãos, entendam, ele vai totalmente ao contrário, ao curso desse mundo. Por isso que é importante a gente entender e pavimentar a nossa caminhada esse ano, entendendo que o amor, o verdadeiro amor, nós vamos falar, lança fora todo o medo. E o tema da nossa mensagem, do nosso versículo de base, é o que? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se nós amamos, praticamos o bem, é porque Ele habita em nós. Se não fosse desse jeito, irmãos, e eu tenho certeza, se eu desse oportunidade para você levantar a sua mão nesse momento, você levantaria. Porque muitas das vezes, você vai dizer assim, pastor, tudo que há de bom em mim é Deus, é Jesus. Porque se fosse por mim, eu, vou te falar, dá vontade de enganar alguém, dá vontade de pisar no calo do outro, dá vontade de responder à altura, não é isso? Porque nós ainda não estamos na plenitude da nossa salvação, da nossa perfeição. Só será quando Cristo voltar. Por isso que, quando nós somos contrariados, quando nós somos perseguidos, mastigados, hostilizados, dá vontade de o quê, irmãos? Responder à altura. Porque eu não levo o desaforo para casa. Não é isso? Porque eu vou pagar na mesma moeda. E aí a gente tem que parar, respirar, e entender que nós agora não pertencemos a nós mesmos. Nós agora pertencemos ao Senhor. E a nossa atitude precisa ser diferente. Esse amor que habita em nós precisa nos levar para um caminho diferente, para ações diferentes. E eu falei com o Jaque hoje, né, Jaque? Devemos amar os nossos inimigos. E eu falei para a igreja de manhã, amém, irmãos, aí, alguns assim. Devemos orar por aqueles que nos perseguem. Amém, irmãos? A prática é muito difícil, irmãos. A teoria, a fala, ela é muito fácil. Quando chega aqui e fala que nós devemos, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. É puxado, mas o Mestre Jesus, Ele nos ensina isso. Porque ali na cruz do Calvário, Ele fez o quê, irmãos? Ele amou a humanidade naquele sacrifício. E aqueles que estavam ali, diante dele, zombando dele, ele podia estalar o dedo e mandar todo mundo para o quinto dos infernos, não poderia? Porque ele era Deus.
mas Ele é amor. Ele mostrou, através da sua humildade, o seu amor, que nós devemos ser diferentes. E é isso que o mundo espera da gente. Não! Ao contrário disso. Ao sermos perseguidos, ao sermos contrariados, hostilizados, devemos responder em amor. Aí você está pensando assim, pastor, mas eu também não posso ser bobo. Não posso sair no prejuízo. Nós sempre vamos querer ter vantagem na situação. Sempre. Sempre. Porque a gente tem dificuldade com uma palavra. Sabe qual é a palavra que tem dificuldade? Perder. Derrota. Nós temos dificuldade. E muitas das vezes nós entramos em batalhas desnecessárias. Lutamos batalhas que não são nossas. E ficamos estressados, e aí não praticamos o amor, perdemos a linha, saímos da graça, como falam por aí, né? Perdi a graça, pastor, saí da graça. Mas a graça não saiu de você, graças a Deus. É muita graça, né, irmãos? Mas é assim. Então nós devemos viver um amor sincero, um amor verdadeiro, sem hipocrisia. Quando eu falo assim, irmãos, se você precisar de algo, conte comigo. E é uma verdade. Nós precisamos ser verdadeiros nos nossos relacionamentos, tanto na igreja, quanto familiar, quanto na sociedade. Então nós devemos evitar o mal. Em segundo lugar, o amor cristão na vida da igreja. Aqui, nesse ambiente espiritual, religioso, mas é um ambiente também humano, onde nós estamos nos relacionando. Então, aqui, nós precisamos praticar o amor fraternal, o amor que honra um ao outro. Versículo 10 ao versículo 13, ele vai dizer assim: dedique-se uns aos outros com o amor fraternal, prefirem dar honra aos outros mais do que a si próprios. Irmãos, isso é muito difícil, né, irmão? A Bíblia é puxada, irmãos. Quem fala que é fácil ser crente, irmãos, é porque realmente não está lendo a palavra, não, porque isso aqui para mim é muito difícil. Dar honra, olha só. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. E aí aquele versículo conhecido: alegre-se da esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração e compartilhem o que vocês têm com os santos. Quem são os santos, irmãos? A igreja, aqueles da família da fé. Em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. A igreja é chamada para ser uma comunidade de honra, não uma comunidade de competição. O amor cristão não busca destaque, holofote, mas ele busca o serviço. Aquele que ama, serve. Isso é lindo demais. Onde o amor reina, vai reinar a honra. Onde o ego governa, a comunhão é destruída. Muitos ministérios, infelizmente eu falo isso, foram destruídos por causa do ego humano, da vontade de ser superior ao outro. E uma coisa que eu tenho aprendido nessa transição pastoral, esse ano vou colocar ainda mais em prática, é honrar aqueles que estão servindo juntamente comigo. Os pastores da igreja, os líderes da igreja, os irmãos. Nós devemos honrar uns aos outros, abençoar uns aos outros, porque onde governa o ego, a comunhão ela é destruída, ela é totalmente destituída do seu fundamento do amor. Versículo 11 e versículo 12, o zelo, fervor e perseverança. O amor cristão, ele não pode ser apático. Ele deve ser cheio de fervor espiritual. É você chegar aqui na igreja, cheio de amor, e dar um glória. Né, Gisele? Eita, glória! É fervor, é alegria em servir ao Senhor. E nós recebemos um relato aí de uma amiga que veio aqui na igreja. E ela falou: nossa, achei que a igreja de vocês era uma igreja
tradicional no sentido de ser reformada, a liturgia mais engessada, mais parada. Quando eu vi as pessoas dando glória, eu levei até um susto. E aí o apóstolo, eu chamo até o pastor Álvaro de apóstolo, Álvaro vai dizer que ele é uma igreja, ele fala de um jeito dele lá, um amigo meu, pastor Álvaro, ele vai falar que a igreja dele é reformada, pentecostal, ela é avivada, ela é tradicional, ele mistura tudo. Porque, na verdade, é isso, a gente quer, muitas das vezes, rotular a igreja e nós deixamos de viver aquilo que Deus nos chamou para viver como experiência. Então, nós precisamos ser uma igreja que não é apática, que vive um amor sincero, verdadeiro, que odeia o mal, mas também que honra uns aos outros e que vive uma fé fervorosa em Cristo. Cheio de fervor espiritual. Esse é o amor cristão. O amor cristão é aquele que persevera na tribulação e sustentado pela quê? Pela esperança. Porque nossos irmãos hoje que estão enfermos, em recuperação, eles precisam ouvir essa palavra. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. O amor produz isso. O amor cristão, ele nos leva a viver essa verdade. A esperança futura sustenta a fidelidade do presente, irmãos. Então, nós temos uma esperança do futuro. E essa esperança em Cristo que nós temos, ela sustenta o nosso presente. E é por isso que esse ano nós estamos animados no Senhor. Não vamos ter problemas, não vamos ter tribulações, situações, claro que vamos ter, irmãos. Mas isso vai ajustando, isso vai nos moldando na caminhada. E em nome de Jesus, chegaremos em dezembro, se for da permissão do Senhor, contando os milagres, as bênçãos, as lições aprendidas, vivendo de fato o amor, assim como nós vivemos no ano passado, o cuidado, que se estendeu também para esse ano. E louvado seja o nome do Senhor. Então, no versículo 13, para fechar esse bloco, ele vai dizer que o amor ele é prático. Compartilhar com as necessidades dos santos. Praticar a hospitalidade. Tem gente que é hospitaleiro, né? Tem um dom da hospitalidade. Nós devemos, ao máximo, praticar isso também. O amor cristão, ele se materializa em atitudes concretas, não apenas em sentimentos. O amor, irmãos, ele não é um sentimento, ele é uma ação, ele é uma escolha. Nós escolhemos amar, irmão, porque Deus escolheu nos amar. Porque Ele nos amou, nós agora também podemos escolher amar os outros. Porque muitas vezes fica aquele sentimento, aquela romantizando as coisas, né? Mas é uma escolha, eu decido amar o meu irmão. Ah, Rafael, mas ele é chato, enjoado, não interessa, é meu irmão em Cristo. Ah, mas ele fez isso, fez aquilo. Vou orar com ele, vou abençoar a vida dele, vou orientar ele na palavra. Isso é um amor sincero. Isso é colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Na prática, e muitas das vezes, a gente vive muito de conceitos, né? E é interessante quando a gente convive com pessoas que são cheias de conceitos, né? Então, assim, não, porque eu li a entrevista do fulano de tal, ele era especialista, ele falou isso. Tá, mas tudo bem, e aí? Tá, mas o que você vai fazer na prática em relação a isso? Não, mas porque fulano de tal disse isso. Muitas das vezes, barela, boca para fora. Eu gosto muito da praticidade. Às vezes até demais, né, Jaque? Né? Mas eu tento me policiar em relação a isso, porque eu ouvi isso ontem de uma pessoa não cristã, e eu achei isso lindo demais. Nós devemos ser solução e não parte do problema, irmãos. Amém, igreja? E muitas das vezes nós complicamos as coisas que são simples. Vou dar um exemplo. Nós estamos fazendo uma campanha para poder fazer a cozinha, para reformar a cozinha. Então, na minha cabeça é assim, o dinheiro entra, eu vou lá, compro, chamo a pessoa, faço, entrego, amém. Qual é o próximo?
Praticidade. Só que dentro disso aí tem um monte de coisas. Porque eu não... na prática, por isso que eu falo. Aí chega lá, o orçamento, R$ 4.000 de piso. Gente, é claro, sim, gente. É a prática. Porque conceitos, eles são conceitos. Mas se a gente ficar preso aos conceitos, eu não sei fazer isso, não posso, a gente fica o quê? Paralisado. A gente não avança. A gente não vai para frente, irmãos. Nós devemos pensar positivo e pensar para frente. Então, nós, como igreja, devemos ser hospitaleiros com aqueles que nós recebemos à nossa casa, na nossa igreja, e avançarmos. E vamos avançar essa obra, amém, irmão? Já estou com um projeto novo aí. E vamos para cima esse ano. Até o final do ano, essa igreja, quando as pessoas voltarem aqui no final do ano, gente, essa é a CIB? É a CIB, irmãos, em nome de Jesus. Amém? É a CIB. Vamos para frente. Precisamos dos irmãos? Precisamos, porque ninguém faz nada grande sozinho. Ninguém faz. Então vamos avançar. E louvado seja o nome do Senhor pelos irmãos que têm ajudado, que têm compreendido e têm aí embarcado nas loucuras desse pastor jovem e visionário. E eu quero avançar muito esse ano em relação à nossa obra, mas principalmente, não adianta ter uma igreja bonita, bela, né? Mas se nós, crentes, as pessoas não forem tratadas, cuidadas, transformadas, não é isso? Porque não adianta você ter uma casa bonita, linda, maravilhosa, bem arrumada, se você trata mal a pessoa que você recebe. Se você é ruim, se você pratica o mal, não faz sentido. Então, nós queremos ter uma casa linda? Sim, queremos. Mas eu quero ter vocês ainda mais lindos. Amém? Em Cristo Jesus. Nós precisamos exalar o perfume de Cristo Jesus. Mas em terceiro lugar, para a gente fechar, o amor cristão diante da hostilidade, irmãos, porque a vida não é um morango, como dizem por aí. E não é um morango com chantilly e nem leite condensado. Teve gente aí que chegou, lembrei os lábios agora, assim, A vida não é um açaí de 700 ml que eu comi lá em Guarapari, que açaí maravilhoso, com frutas. Né, Jaco? Vou explicar porque eu não boto doce. O único, não tem esse negócio de, como é que fala? Não, mel, frutas. Saudável, né, irmão? E esse ano nós vamos amar o tempo do Espírito Santo, amém, irmãos? Vamos cuidar do nosso corpo, hein? Vamos ter desafios aí para frente, mas vamos voltar aqui à palavra. Então, o amor cristão, ele se sustenta diante de um mundo hostil, diante de uma realidade, de um cenário, e vou te falar, irmãos, 2026, ano de quê, irmãos? Alguém vai falar? Ano de eleição, irmão. Vou até beber uma água. Chamados para amar. Deus tocou no meu coração também nesse sentido, tá, irmãos? Então nós vamos viver um mundo hostil esse ano. Hostilidade, irmãos. Mas, versículo 14, não feche sua Bíblia, vai dizer o quê? Abençoe aqueles que te perseguem. E não amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegram e chorem com aqueles que choram. O amor que abençoa. Este é o amor que escandaliza o mundo, pois ele reage à agressão por meio da graça. Amém, irmãos? Nós reagimos à agressão do mundo pela graça. Porque é só pela graça, né, Juliana? Só pela graça. Como eu falei anteriormente, a nossa vontade é reativa. A nossa carne, ela quer reagir. Ela quer agredir também. Mas o amor, ele escandaliza o mundo. O amor cristão, tá? O amor, estamos falando do amor cristão. O amor cristão verdadeiro na prática, bonito ali, alinhado, né? Ele escandaliza o mundo, gente. Porque quando a pessoa, ela te hostiliza, esperando a sua reação, e você reage com amor cristão, a pessoa fica assim, gente, que doideira. Essa pessoa é crente mesmo. Eu fui provocar ela e ela
E muitas das vezes nós somos testados, tá? Somos testados o tempo inteiro. Então, muitas das vezes, antes de a gente abrir a nossa boca para falar que a gente é crente, as pessoas estão observando o nosso comportamento. E nós aprendemos isso ano passado no livro de Tiago, do nosso comportamento. Então, esse amor, esse verdadeiro amor, esse amor cristão, o amor que Cristo nos proporciona, ele escandaliza o mundo, porque não é normal. Nós somos anormais, irmão, nós somos diferentes. Nós, como diz o apóstolo Paulo, somos forasteiros, não somos desse mundo. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos extras. Vou falar besteira, que heresia não que eu vou falar não, né? Extraterrestres nós somos? Ué, praticamente, né? Se nós não somos desse mundo, não somos daqui, somos extraterra. Extraterra é o quê? Eternidade. Então não é heresia não, então não precisa cortar aí não, tá bom? Pode deixar. Então esse amor escandaliza. Aqui ecoa, irmãos. Você vê que o apóstolo Paulo, a Bíblia, ela se completa, ela não se contradiz. O apóstolo Paulo aqui, quando ele fala que nós devemos abençoar aqueles que nos perseguem, chorar com aqueles que choram, se alegrar, ele está citando Mateus capítulo 5, versículo 44, o sermão do monte de Jesus Cristo. Olha que lindo. E o versículo 15, quando ele fala para se alegrar com aqueles que se alegram, chorar com aqueles que choram, ele diz que esse amor, ele é empático, alegrar com aqueles que se alegram. E é muito bom, irmãos, quando a gente vê os irmãos conquistando, avançando, evoluindo. Como eu fiquei feliz quando a Giliane falou para mim assim, pastor, vou ficar em casa alguns dias, porque eu estou, assim, final de gestação, graças a Deus, né, vai chegar mais uma criança aí para a gente poder apresentar, né, irmão? E é uma bênção. E ela falou, não vou poder vir à igreja e tal, e aí... Hoje a irmã está aí, teimosa, mas está aí com a gente, mas está na bênção. E ela falou comigo, não consegui ficar em casa. Isso é muito bonito também. Mas, assim, é um casal que chegou para somar com a gente se alegra, e agora a gente vai se alegrar ainda mais, porque é mais uma criança chegando na CIB, irmãos. Quando a Cecília chega ali, vocês já percebem, eu já vou pegando Cecília, já que pega, todo mundo pega. Isso é o quê? A igreja em movimento, o quê? Amando uns aos outros. Vivendo a alegria. Que alegria ontem vendo aquelas crianças chupando picolé, gente. Aquele sol, aquela piscina de 4 metros, com 30, 40 crianças dentro. Que a gente tinha que fazer assim para entrar, né? Mas é a alegria dela, a gente se alegra também. Então a conquista dos irmãos é a nossa conquista. É uma conquista que é comunitária. Quando o irmão fala assim, pastor, estou em dieta, pastor, perdi tantos quilos. Amém, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que compartilhar as bênçãos, né? Não é isso? Mas, por outro lado, também nós devemos chorar com aqueles que choram. E eu contei de manhã a experiência que eu tive com a Penha lá, que a Penha quase quebrou a minha mão, quando eu fui visitá-la. E aí, quando eu cheguei lá para visitá-la, ela estava, na hora, a enfermeira colocando um acesso nela, e ela estava sentindo muita dor, e eu dei a minha mão para ela, vou sentir sua dor junto com você, irmã, porque chorar é com aqueles que choram. E ela apertou minha mão e eu quase pedi, larga, mas deixei, porque eu estava ali para segurar a mão dela. E é assim que nós devemos, literalmente, segurando a mão dela. E é assim que deve ser. Esse amor empático, aquele amor que se solidariza com o outro, que sente a dor do outro mesmo, de verdade. Quando a pessoa... porque, assim, o hospital é um lugar terrível. Eu ainda não visitei um presídio, ainda quero visitar um presídio, para exercer também ali o meu ministério pastoral, mas... Pastor Leandro, quem visita, né? Gisele trabalha na saúde, o hospital é um lugar terrível, irmãos. As pessoas estão sofrendo, as pessoas estão ali agonizando, esperando, muitas das vezes até a boa vontade, né, de uma equipe médica, e o hospital público ainda pior. Então a gente vive uma realidade de sofrimento, e ali a gente precisa realmente chorar com aqueles que estão sofrendo, chorando. Início do ano agora, né, Jaco? Márcio, amigo nosso, do nada não, é vontade do Senhor, né? Soberania dele. Dia 24,
Um dia antes do Natal, a esposa dele teve um infarto e faleceu. Quantos anos? 44 anos, 45 anos. Márcio que faz alguns serviços para a gente aqui da igreja de papelaria e faz camisas, essas coisas lá também. Um grande amigo. E aí, a gente foi lá no velório. Gente, que tristeza, gente. Que momento difícil. E ele chorava, e eu mandei mensagem para ele depois. Então, a gente precisa também, o amor cristão, ele faz parte da alegria e também da tristeza, né, da dor. Então, nós precisamos viver isso. Por isso que ele vai dizer aqui, chorar com aqueles que estão chorando. E o versículo 16, para fechar, o amor é humilde. A unidade da igreja é preservada, né, quando rejeitamos a soberba. Versículo 16 vai dizer assim, ó: tenham a mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, não sejam sábios em seus próprios olhos, aos seus próprios olhos. Então, nós precisamos rejeitar a soberba. O amor verdadeiro, o amor cristão, ele rejeita a soberba. Nós precisamos nos associarmos aos humildes, aqueles de inferior, né? Que pessoas, né, que estão inferiores a nós, que nós, muitas das vezes, nos achamos superiores, melhores que todo mundo. Então, assim, é muito difícil. E também esse amor, ele nos leva a, não nos deixa, na verdade, confiarmos na nossa própria sabedoria. Porque, assim, eu conheço muita gente soberba, não sei se você conhece. E gente soberba, vou te falar, é muito difícil de lidar. Gente soberba, prepotente, autossuficiente, que acha que sabe de tudo, que é especialista em todas as áreas. Você vai falar assim, poxa, eu estou com uma dor aqui, a pessoa é especialista. Não, essa dor é isso, você vai fazer isso, o remédio é esse. Se quiser, eu até te examino, né? A pessoa é médica, é advogada. Então, são pessoas soberbas. E a Bíblia já diz que Deus rejeita os soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, nós devemos viver esse amor cristão também dentro desse contexto de rejeição à soberba, de viver essa associação aos necessitados, aqueles que são inferiores. Hernandes Dias Lopes, mais uma vez citando ele, vai dizer que a arrogância precede a divisão. Eu concordo com ele. Muitas das vezes, há divisões dentro da casa, dentro da igreja, do trabalho, por causa da arrogância. Pessoas arrogantes, elas são muito difíceis, mas elas também precisam ser o quê? Amadas, alcançadas. Precisamos orar e precisamos viver. E talvez o arrogante é você, o arrogante somos nós, e nem percebemos. Então devemos ter a humildade de reconhecer, muitas das vezes, e buscar ajuda, buscar melhorar, porque muitas das vezes achamos que nós somos perfeitos, que nós não erramos, mas precisamos melhorar também nisso. Para fechar, irmãos, o amor cristão, ele é pacificador. Eu amo essa parte aqui. E esse ano nós precisamos ser pacificadores, embaixadores da paz. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, versículo 17 e 18. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, não de alguns, de todos. Versículo 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Meu Deus. Hoje está. O apóstolo está só. Mas é para a minha vida e para a sua vida, irmãos. Devemos viver em paz com todos. Devemos ser agentes de paz. Leve, irmão, a bandeira branca para a confusão, irmão. No meio da confusão, seja um agente de paz, não de destruição. Eu já falei isso aqui uma vez, vou repetir. No momento de briga, de angústia, de tribulação, de fogo, não joga álcool, irmão. Não joga álcool na confusão. Joga água. Tem gente que a confusão está ali, né? O pavio de pólvora já está armado, né? Está pronto para explodir. E aí, depende de você, olha só, depende de você.
Vai explodir ou não vai explodir? Você chega lá. E muitas das vezes, eu e você somos aqueles que riscam o fósforo e acendem o pavio. E saem correndo e deixam explodir o negócio. Sejamos agentes de paz, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Não revida o mal. Busque viver em paz na medida do possível. E é sempre possível. É possível. Busque paz. Porque, como diz a música da banda Resgate, uma das minhas bandas favoritas, muitas pessoas buscam a paz com tanques de guerra. O nome da paz é Jesus. O nome da música é O Nome da Paz. Ele vai falar sobre isso. A paz não é o que se encontra no mundo. A paz que se encontra no mundo é totalmente uma paz adversa, totalmente oposta àquilo que Deus, que Cristo nos ensina. A paz nem sempre depende de nós, mas o compromisso com ela sim. É isso? Talvez não dependa de você a paz, mas o compromisso de tentar sempre promover a paz é nosso. E aí você vai, tentar apaziguar ou resolver um problema. Não conseguiu? Você tentou. Você tentou ser um promotor de paz ali. E aí não é mais sua responsabilidade. Então, se é momento de sair, aquilo que eu falei, existem lutas que não precisamos lutar. Para fechar, versículo 19, versículo 21. Não fechou sua Bíblia, né, irmão? Versículo 19, versículo 21 vai dizer: amados, nunca procurem vingar-se e nem... Para fechar bonito agora, preste atenção nesse versículo, irmãos. Versículo 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança e eu a retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de beber, de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não devemos viver uma vida de vingança. O amor cristão não é um amor que se vinga. Amém, irmãos? Amém. Coloque isso na sua vida, no seu coração. Quando abrimos mão da vingança, declaramos que confiamos plenamente na justiça de Deus, na justiça divina. Deus vai resolver isso aí para mim. Porque muitas das vezes nós tentamos revidar, nos vingar, e aí piora ainda mais a situação. Dá problema. Como diz um amigo meu, dá BO. Então não faça, não procure a vingança, porque a vingança é do Senhor, e o Senhor, Ele é justo para poder realizar todas as coisas. Ele é justo. A vingança revela a desconfiança da soberania divina. Quando nós buscamos vingar uns dos outros ou de alguém, nós estamos desconfiando, nós estamos deixando de lado a justiça e a soberania divina. Deus é santo, Ele é divino. Versículo 20. Nós somos confrontados. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Poderia parar aqui e ir embora, porque hoje está difícil, irmãos. Porque colocar uma palavra dessa em prática é desafiador, mas nós podemos, porque o Espírito Santo habita em nós, e nós somos capacitados pelo Espírito Santo. Então não diga que você não consegue, se antes ao menos tentar. Procure fazer as disciplinas espirituais, faça o seu jejum, a sua oração, peça ajuda a Deus. Não tente fazer pela sua própria força, porque é impossível. Sozinho é impossível. Somente pela força do Senhor nós vamos conseguir. E a vitória final é a vitória do amor. Versículo 21, para encerrar. Não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. E aí vou dar um exemplo muito maneiro, lá das férias lá que nós estávamos passando. E aí Joaquim implicou com a Helena. Aí a Helena foi lá e revidou. E aí eu falei,
Helena, não, tio, mas ele me bateu primeiro, eu vou bater nele também. Eu falei, não pague o mal com o mal, Helena. Eu estava lendo o texto já, irmão. Eu fui para a Bíblia. Vem cá. Peguei o versículo para ela assim, ó, não devemos. Foi já, lá na praia. Foi na praia. Peguei o celular, versículo bíblico para ela. Helena, 6 anos de idade, minha sobrinha. Helena, ó, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Se o seu irmão brigou com você, não revida o mal. Porque quanto mais você revidar o mal, mais ele vai te provocar. E aí vocês vão viver num ciclo de maldade, um provocando o outro. E os nossos relacionamentos são assim, irmãos. Muitas das vezes, nós queremos revidar o mal com o mal. E quando nós revidamos o mal com o bem, nós desarmamos aquele que nos fez o mal. Porque ele falou assim, pô, se eu fiz o mal para ele me pagou com o bem, por que eu vou continuar fazendo mal para ele? Não faz sentido. Não faz sentido, irmãos. Então nós temos a palavra de Deus que nos ensina a nos comportarmos como o Senhor quer. Não é como eu quero, como você quer. Não é aqui Romanos, carta do apóstolo Rafael à igreja de Roma, não. É a palavra de Deus usando um homem chamado apóstolo Paulo. Então vença o mal com o bem. O amor cristão, ele não ignora o mal, mas ele supera com uma força ainda maior, que é o amor. O amor supera o mal. O amor, ele desconcerta, desconecta, como é que é a palavra, hein? Como é que desconcerta, né? A pessoa vem armada para te fazer o mal e vem ali você tranquilão. E aí, rapaz, tá bom, eu te amo, Jesus Cristo, para que isso aí? E eu tenho aprendido isso com o meu pastor Billy. Nesse tempo que aí estou com ele desde 2009. Não errei, viu? Desde 2009. E quantas situações injustas o nosso pastor passou aqui dentro da igreja, da CIB, e eu compartilhei isso e vi a atitude dele diante dessas questões. Eu falei assim, rapaz, esse homem é um homem de Deus. Porque se fosse eu já tinha partido para cima. Eu já tinha feito de outro jeito. Porque eu sou meio sanguinário. Como é que é o nome? Como é que é o... Sanguíneo. Sanguíneo, sanguinário. Sanguíneo, gente, ó. Corta aí, ó, essa parada aí. Sanguíneo. Então, o meu temperamento é o temperamento sanguíneo. Mas, porque assim, até no futebol, irmão, se eu jogava futebol, o negócio era estreito, irmão. Eu não levava desaforo para casa, não. Eu jogava, quando era adolescente, veio o testemunho, né? Quando era adolescente, eu jogava no meio dos grandes e queria peitar os mais velhos, mas... E aí, meus irmãos... Por que eu fazia isso? Porque eu jogava com meus irmãos juntos, né? Então, qualquer BO que tinha, ele segurava a minha onda, né? Então, eu sou o mais novo, sou o caçula, tenho um de 45 e um de 49, eu tenho 40, então, tá tranquilo. Mas, voltando aqui ao amor, existiram situações aqui com o pastor Orbílio, assim, totalmente injustas, complicadas, irmãos. E aí eu percebi ali, eu fui aprendendo, porque a gente aprende. Nós somos aprendizes. Ninguém nasce sabendo tudo, ninguém sabe tudo o tempo todo. Então, nós devemos ter a humildade de aprender com aqueles que já estão na caminhada há mais tempo. E eu aprendi muito com eles sobre esse verdadeiro amor cristão em muitas situações. E muitas das vezes, o silêncio, fechar a boca, é a melhor resposta que nós podemos dar. É a melhor prova de amor que nós podemos dar, em algumas situações, é o nosso silêncio. Porque o silêncio... ele fala também muitas coisas. Filosofei. Então, o silêncio é importante em alguns momentos. Então, nós devemos viver esse amor cristão e ignorar o mal. Para concluir, agora vou fechar de verdade, né, o amor cristão como testemunho do mundo. Então, Romanos capítulo 12, versículo 9 a 21, nos ensina, aprendemos essa noite, que o amor cristão, ele é sincero, não pode ser fingido. O amor cristão, ele é prático. Nós precisamos ser hospitaleiros, nós precisamos ajudar os necessitados. E o amor cristão, ele é vencedor, porque o amor venceu o mal, amém, irmãos? Não tem essa que o mal venceu, não. Nós vivemos uma vida, um filme, nós já sabemos o final, e o final é feliz.
Jesus vai voltar, vai esmagar a cabeça do capeta e nós vamos viver na eternidade com Ele, para a glória dEle, e vamos viver felizes para sempre, irmãos. Nós já sabemos o final. E nós precisamos agradecer ao Senhor por tudo isso. Então o mundo pode resistir à nossa teologia, mas não consegue negar uma vida governada pelo amor cristão. As pessoas podem dizer assim, eu não gosto de crente. Eu conheço muita gente assim. Mas quando ele se bate de frente com um crente que é amor, que vive o amor verdadeiro, ele não tem como negar o amor de Deus. Porque o amor transforma. O amor cristão, ele transforma ambientes, transforma a minha vida e sua vida, transformou a nossa vida para que nós pudéssemos transformar esse mundo. Então, o amor cristão, ele não é um meio para a salvação, mas ele é a maior evidência que fomos alcançados pela graça do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que seja assim para a glória de Deus. Me estendi um pouquinho, mas vamos seguindo firmes no Senhor. Chamar o Ministério de Louvor, nós vamos orar, vamos cantar, vamos para casa, vamos viver mais uma semana abençoada em Cristo e vamos tocando o barco para frente.